Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos estudar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que nos enriquece. O que é mais importante na nossa vida? O que é mais importante do que Jesus? O que é mais importante do que a nossa vida espiritual? Nada. Nada e nada. Tem alguns princípios que se exige para você servir a Deus. Por exemplo, se você vem para Jesus e você não conhece o princípio da renúncia, você não está servindo a Jesus. Porque no reino de Deus exige-se uma renúncia completa. Se você vem para o reino de Deus e não conhece o princípio da honra, você pode estar indo à igreja em desonra. Você pode estar casado em desonra. Você pode estar se relacionando com Deus em desonra. E a honra é a estrada aonde Deus caminha. A honra é a estrada aonde você se encontra com Deus, todos os dias. Quando Jesus foi na cidade dele, no povoado dele, a primeira coisa que faltou, diz a Bíblia, foi honra. Jesus tinha poder para curar, para salvar, para libertar, para fazer obras maravilhosas. E a Bíblia diz que ele não fez ali senão algumas imposições de mãos e algumas curas, mas não fez a obra maravilhosa porque faltou honra. Existem algumas coisas que vão faltando no meio do povo de Deus. As pessoas ainda não entenderam que a Bíblia não é um livro de história, nem de história. Não é um livro para você carregar só debaixo do braço, ou só para deixar dentro do seu carro. A Bíblia é um livro de decisões. A Bíblia, todas as vezes que você lê a Bíblia, Deus vai te pedir uma decisão. Todas as vezes que você ouve um pregador, você precisa terminar a mensagem e tomar uma decisão. Porque quando você se expõe à Bíblia, Deus se expõe a você. Por isso que é um livro de decisões. Se você for dar uma passada na Bíblia, todos os grandes homens e mulheres, quando eles se encontraram com Deus, eles foram desafiados a tomar decisão. Daniel, ele tomou uma decisão. Davi tomou decisão. Isaías tomou decisão. Samuel tomou decisão. Quando Jesus chamou os apóstolos, eles tiveram que decidir na hora. Eles não podiam ficar assim, eu vou ver Jesus. Talvez amanhã. Eles sabiam que quando você se encontra com Jesus, a decisão tem que ser imediata e completa. Em Daniel 1, verso 8, a Bíblia diz assim: e Daniel propôs no seu coração, ele decidiu no seu coração. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora, que vão à igreja, mas não decidiram por Jesus? Moram juntos, mas não decidiram se casar antes? Tomaram decisões para si e não tomaram decisões para Deus? Quantas pessoas que estão me assistindo agora, que cantam para Jesus, mas não decidem viver para Jesus? Eles leem a palavra, mas não decidem pelo Deus da palavra. A Bíblia diz que um dia as pessoas que não gostavam de Daniel, porque Daniel era muito abençoado, e quando você é muito abençoado, as pessoas ficam com raiva, né? Tudo que Daniel fazia, Deus abençoava. E a Bíblia diz que eles mesmos falaram, não tem como acusar Daniel de nada, tudo que ele faz é perfeito. A única coisa que a gente pode acusar ele é que ele ora. Então vamos propor para o rei fazer com que ele fique 30 dias sem orar. Que acusação! Acusado de orar. Mas hoje nós estamos vendo cristãos acusados de praticar atos mundanos que nós estamos tentando corrigir na igreja. Porque não estão decidindo. A Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção de iguarias do rei. Ele propôs não se contaminar com vinho que eles bebiam. Ele propôs não se contaminar. Então ele pediu ao chefe dos eunucos
que permitisse, me permita não me contaminar. Esse deveria ser o pedido de um namorado para uma namorada promíscua. Deveria falar com ela: permita-me não me contaminar. Esse deveria ser o pedido de uma namorada para o namorado descontrolado. Permita-me não me contaminar. Deveria ser a conversa de filhos para pais que insistem que eles se contaminem. Deveria ser a fala de homens e mulheres que não estão aprendendo a tomar decisões. Porque hoje nós vamos falar dos selados de Deus, e uma das coisas que Deus destaca é que eles não tinham contaminação. Nós vivemos num mundo que, hoje, por exemplo, nós estamos em dias de pandemia, e a coisa que nós mais tememos é ser contaminado pelo coronavírus. Mas parece que nós estamos com mais medo do coronavírus do que do inferno. Parece que as pessoas estão respeitando mais um vírus do que o próprio Deus. Não que você não deva respeitar qualquer enfermidade, qualquer contaminação, mas é porque todos querem preservar a pele. E o diabo sabe disso. Um dia, Deus falou com Deus sobre Jó. Já tirei os filhos, já tirei as coisas, já tirei os bens, agora permita-me tocar na pele dele. Pele por pele ele te nega. Porque o diabo sabe que quando toca na pele as pessoas negam a Deus. Quando diz assim: agora é a sua pele, agora é com você. Mas o diabo, ele foi surpreendido com um homem que ele não negava a Deus. Só a mulher dele. Ela disse: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. É nossa responsabilidade como pregadores, nós, pastores, líderes, é nossa responsabilidade ensinar o caminho bom e o caminho direito. Como Samuel diz, lá em 1 Samuel 12, 23, ele disse assim: quanto a mim, longe de mim que eu pegue contra o Senhor, deixando de orar por vós. Longe de mim, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, esse é o caminho, temei ao Senhor e sirva o Senhor fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas Ele nos fez. Esse é um conselho simples para você que está em casa, você está comigo aqui. Temer ao Senhor e servir a Deus fielmente. Esse é o grande problema, né? Porque se você não fizer o que Deus está colocando no seu coração agora, você vai continuar fazendo o que o diabo está colocando na sua carne. São coisas simples que acontecem no dia a dia da igreja. E quando nós falamos de Apocalipse, algumas pessoas ficam com medo, algumas pessoas ficam aterrorizadas, outras atemorizadas. De qualquer maneira, algumas ficam preocupadas. Mas isso não é para preocupar. É a porta de Deus que está aberta para nós. O livro de Apocalipse é um recado de Deus para a igreja, para que a igreja fique tranquila. E é um recado também para o mundo, para dizer que ainda a porta da graça está aberta. Já tem algumas semanas que estamos falando sobre isso aqui, né? E João, ele foi levado para a ilha de Patmos. Vou dar uma revisada, dar um repasse aqui. Foi levado para a ilha de Patmos. Ele é tomado em espírito, ele sai do tempo dos homens e entra dentro do tempo de Deus, que é chamado de eternidade, e Deus começa a mostrar para ele: vem e vê. Fico assim pensando como que João estava vendo essas coisas, porque João começa a ver coisas do céu, ele começa a ver coisas na terra. Ele não estava vendo coisas da terra no céu somente. Ele viu mais coisas do céu, ele estava vendo coisa acontecendo na terra. Mas ele estava vendo também um pouco de Deus, ele estava vendo um pouco do que reflete Deus. Porque não tem como tanto ele como eu, como você, dizer como é Deus, descrever Deus. Mas quando ele começa a escrever, né, ele vai refletindo
porque ele estava vindo de Deus, aquele brilho iridescente, um Deus que estava reluzindo as cores do arco-íris através de tesouros, descrito como pedras preciosas. E ele se encanta, ele vendo uma porta aberta, e Deus fala assim: aqui, João, eu vou te mostrar algumas coisas. Primeira coisa, ele mostrou para João 7 cartas, enviadas aos 7 anjos da igreja, para 7 igrejas da Ásia. E aquelas mensagens contidas ali se tratava daquele povo e de nós, igreja, em todos os tempos. E depois que ele viu aquilo ali, ele vê um livro selado, escrito por dentro e por fora, e tinha 7 selos. Você vê que Deus trabalha agrupando os seus juízos em 7, porque é plenitude, ou seja, ele vai fazer tudo que ele propôs fazer, e fará com perfeição. E João vê aquele livro escrito por dentro e por fora. No primeiro selo, ele vê um cavalo branco, que é o anticristo enganador. No segundo selo, ele vê um cavalo vermelho, que vai espalhar a morte através de guerra. No terceiro selo, ele vê um cavalo preto, que vai espalhar a mortandade pela fome e a escassez, porque a guerra produz fome e escassez. Qual é o nosso maior medo? A escassez. Avisa todo mundo que a comida acaba amanhã. Todos se desesperam. Avisa todo mundo que vai ficar sem água 1 semana. Todos lutarão para guardar a última gota. O maior medo do ser humano é a fome e a escassez. Esses cavalos, eles vão ser soltos. Nós estamos vendo aqui que João viu a humanidade passando por um período nunca visto de escassez e de fome. No quarto cavalo, o cavalo amarelo, vem a mortandade pela pestilência, a bestas feras e a fome. Por quê? Fome, escassez, produz morte, surge a peste, bactérias, enfermidades. Ele viu isso tudo. E durante esse período, algumas pessoas não aceitaram o sinal da besta, não aceitaram negociar com o anticristo, não aceitaram fazer o que Satanás queria. Então abre o 5º selo. O que é que João vê? Os mártires da tribulação. Está lá em Apocalipse 6, versículo 9. Quando abriu o 5º selo, ele disse assim: vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aí João viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Como assim? Quando que eles morreram? É o pessoal que morreu antes? Não, está falando do pessoal que morreu durante a tribulação. Olha Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui está falando do milênio, não é? Então, nós nem chegamos a falar do milênio ainda não. Vai mandando as perguntas aí. Quando passa do 5º selo, aí João agora vê o 6º selo, que nós também falamos um pouquinho semana passada. Tem o 6º selo, é aquele momento assim que Deus pega a espada, não é? Pega a espada, tem 2 termos para espada no original. Um deles é Ramphia, com PH no final e Y, né? Que quer dizer assim, espada de Deus, espada grande e pesada. Não é cutelo e nem facãozinho, né? É a hora em que Deus, foi o mesmo termo usado para Davi, que arrancou a espada longa e pesada da justiça e arrancou a cabeça de Golias. Então, quando abre o 6º selo, é o momento Ramphia de Deus, né?
Momento em que ele pega a espada poderosa e ali introduz a visão do início do juízo final. É nesse momento que as pessoas ficam atribuladas, porque até o 5º selo, até ali aquele momento, 3 anos e meio de paz, o anticristo falando de paz, né, um tratado de paz, mas Daniel também viu isso, que quando terminou os 3 anos e meio, ele quebrou a paz. Só que Deus não tem acordo com o anticristo. A paz dele foi com os homens, para enganar os homens, né? Só que aí, quando abre o 6º selo, Deus começa a mostrar, porque ainda não chegaram as taças e nem as trombetas. Deus começa a mostrar como vai ser o juízo final. João está vendo, da perspectiva do céu, o que está acontecendo na terra. O que está acontecendo aqui embaixo. O que ele faz? Ele começa a descrever uma grande catástrofe no final desta época. Porque nós somos a geração da última dispensação. Ele começa a ver, gente, horror, terror, espanto e consternação desse dia em que o juízo de Deus vai chegar. Tem um termo que eles usavam antigamente, que é hecatombe. João vê isso, uma hecatombe universal, que é um massacre, uma carnificina. A hecatombe é um massacre descontrolado, uma carnificina descontrolada, e a humanidade se vê aterrorizada. João está assistindo isso. Se você está me assistindo agora, não precisa você ficar com medo. Você precisa de Jesus. Porque isso vai acontecer. Porque João escreveu assim, coisas que em breve vão acontecer. Em breve coisas vão acontecer. O que vai acontecer? Eu estou no 6º selo, terremoto, ele vê Deus sacudindo a terra, ele vê o sol escurecendo, ele vê as estrelas caindo como figo caindo, ele vê a lua vermelha, ele vê o céu se enrolando e os montes e as ilhas desaparecendo. Nós temos aqui uma figura simbólica do terror do dia do juízo. As pessoas vão ficar descontroladas, vão solicitar a morte. E a Bíblia diz que a morte vai fugir. Por quê? Ninguém vai fugir do juízo de Deus. Não é assim. As pessoas não vão não é você que vai decidir. Porque hoje tem pessoas que Deus falou assim, você menino, você está com 18 anos, eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho algo para a sua vida, você vai ser grande na minha presença, só que esse menino vai e desvia, e ele entra na vida de impiedade. E a Bíblia diz que a impiedade antecipa o dia da morte. Então essa pessoa não morreu dentro do propósito de Deus, outra coisa o ceifou, talvez um assassino, um acidente, né? Outra coisa o ceifou. Assim como o justo prolonga os dias de vida na terra. O que está acontecendo? Muitas pessoas estão antecipando o dia da sua morte. Mas no dia do juízo de Deus, Deus vai falar com a morte, espera aí, agora não. A morte vai ter que chegar para um canto. A morte vai ter que se encostar. Veja a cena comigo, tudo sacudindo aqui embaixo. E Deus mostra para João outra cena nas regiões celestiais. Ele vê 4 anjos. 4 seres viventes, ele vê 4 anjos, 4 cantos da terra, e eles estão segurando os ventos do furor de Deus. Vamos ler o texto? Apocalipse 7, versículo 1. E depois dessas coisas, eu vi 4 anjos, eles estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem contra árvore alguma. Na realidade, eles estavam segurando os ventos da aflição, do juízo, que estão prontos. Hoje, a Bíblia diz que Deus está retendo os juízos. Esses 4 anjos, eles controlam as agências de destruição que estão sendo preparadas. São anjos escalados e a tarefa deles vai ser afligir a terra e o mar. E João viu também outros 7 anjos, cada um com uma trombeta nas mãos. E todos estavam a postos. E alguém pergunta, talvez, né? Por que ainda não começou? Por que não recai sobre os homens
os juízos que já estão estabelecidos. Aí Deus disse para João: olha o que está acontecendo, João. Porque João não estava no nosso tempo. João estava no tempo da eternidade. Ali as coisas já aconteceram. Para Deus o que é, já foi. O que há de ser também já foi. Deus já passou em 2020. Deus já passou em 2001. As pessoas acham que Deus é como o homem. O que Deus fez foi tirar João do nosso tempo e levar João para o tempo dele e olhar. Dizer: João, olha. João viu o que já aconteceu. As pessoas não entendem isso. Quando Jesus estava sendo crucificado, Jesus já tinha sido crucificado. Porque o dia que João o Batista, outro João, João o Batista, quando João o Batista viu Jesus, ele disse assim: eis aí o Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. As pessoas acham que Jesus morreu no dia da crucificação. Na eternidade, aquelas cenas já tinham passado. Por isso que não tinha nenhuma novidade para Jesus. Acho que nós ainda não startamos o quão pequenos somos. E no nosso tempinho que nós estamos, achamos que Deus está dentro dessa caixinha. Deus não está nessa caixinha, Ele está do lado de fora olhando a nossa caixinha. Nossa caixinha às vezes vai de 80, 90, alguns vão até 100, 110. Né? E Deus está lá do lado de fora. Então de vez em quando Ele vem pegar um, você já pode sair. Você já pode sair também. Tem outros que caem. Entenda isso. Deus tirou João e colocou para ver o que já tinha acontecido. Jesus, ele foi crucificado antes da fundação do mundo. Então não era novidade. Por isso que quando Pedro falou assim: ninguém vai te prender, ninguém. Jesus falou com Pedro assim: arreda Satanás. Jesus sabia que nem era Pedro que estava falando. Estavam intrometendo na agenda de Deus. A agenda de Deus não para. A agenda de Deus está seguindo. Aí aqueles 4 anjos segurando, e vem os 7 anjos com a trombeta. De repente Deus mostra para João que vem um 5º anjo. Lá vem um anjo, e ele, em Apocalipse 7, versículo 3, e aquele anjo chega gritando: não danifique a terra, não danifiquem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Tinha algumas pessoas na terra que Deus precisava colocar um selo neles. Porque quando Deus coloca um selo, ninguém pode mexer. O livro selado, só um pôde abrir, que era Jesus. O túmulo foi selado. Tudo que um rei manda é selado. Então Deus manda, você: eu vou mandar marcar as minhas pessoas. Hoje, na nossa dispensação da graça, o que nos marca é o sangue de Jesus Cristo. A nossa marca, nós temos que andar com selos. Por exemplo, qual é o selo do cristão? Primeiro, o sangue de Jesus. Segundo, o Espírito Santo. Terceiro, a palavra. Então, um cristão que não anda com o Espírito Santo, que não foi lavado com o sangue de Jesus Cristo, que não anda com a palavra, não se relaciona com a palavra, não vive a palavra, ele não pertence a Deus. Porque quem pertence a Deus está selado. Selado pelo seu sangue, selado por sua palavra, selado por seu Espírito. Procura na Bíblia. Este é o selo. Ah, eu sou da igreja porque eu tenho uma carteirinha. Se você põe no fogo, isso queima. Não serve para nada. Você tem que ter o selo. E naqueles dias da tribulação, Deus vai mandar selar. Por quê? Ninguém vai poder tocar neles. A morte não vai poder tocar neles. O anticristo não vai poder tocar neles. Ninguém vai poder degolar eles. Mas quem são? Porque vem um anjo trazendo um selo, trazendo uma chancela divina, e para imprimir uma marca sobre quem era de Deus. Nós que somos de Deus, hoje, nós temos que andar com a chancela divina. A palavra na nossa boca, nos nossos lábios, na nossa mente, a palavra no nosso coração, o Espírito Santo morando em nós, o sangue do Cordeiro nos lavando e nos purificando todas as vezes que erramos. E tudo que nós fizermos,
Não é a minha marca que tem que ficar, é a marca do Cordeiro. Porque quando fica a marca do Cordeiro, aí é aprovado, é identificado e confirmado e autenticado nas regiões celestiais. Porque o selo de Deus assegura posse e legitimidade. Se você vai cantar para o Senhor, as canções têm que ter o selo de Deus, tem que ser autenticado pelo Espírito Santo. Se você vai pregar, a sua pregação, a sua mensagem tem que ter o selo de Deus. Senão, vai levar o seu nome. Você vai levar o crédito. Longe de mim levar o crédito por alguma coisa que pertence a Deus. Longe de mim tocar no que é do Senhor. Por isso que aquele anjo veio e ordenou aos outros anjos: segure os ventos, segure o juízo, porque não vai tocar ninguém estiver com a marca. Foi a mesma coisa que aconteceu lá no Egito. Todos que tinham a marca do sangue nos umbrais, o anjo da morte passou e foi embora. Porque ele sabia que ali tinha uma chancela de Deus. Tinha uma chancela divina. Jesus foi colocado num túmulo e o túmulo foi chancelado. Ninguém poderia tocar. Deus mandou parar os ventos, trazendo calmaria antes da tempestade. É por isso que a Bíblia diz assim: quando houver repentina paz, aí virá a destruição. Quatro anjos segurando, porque um tinha uma função: marcar o povo de Deus. Hoje, nós somos muito beneficiados. Nós somos marcados pela palavra, somos marcados pelo Espírito Santo de Deus, somos marcados pelo sangue do Cordeiro. Se você não tem isso ainda, você pode fazer isso hoje na sua casa. Aceitar Jesus, fazer um compromisso com a palavra de Deus. Talvez você que é crente, você está deixando o selo da palavra de lado. Você não pode tomar uma decisão fora da palavra. Porque tem gente que lê a Bíblia, lê muito a Bíblia, mas não decide biblicamente, não vive biblicamente. Eu conheço ímpios que já leram a Bíblia mais de uma vez, mas não serve para nada para ele. Não é sobre ler, é sobre viver, é sobre saber. Esse é um selo na minha vida. Que selo? Este é um selo. Eu não posso agir assim se a Bíblia diz que é assim. Pense comigo. Imagina que você é um empresário e diz: olha, eu tenho o selo de Cristo, eu tenho o sangue de Cristo, eu tenho a palavra de Cristo, eu tenho o Espírito Santo de Cristo. Amém? Ok? E amanhã você vai fechar um grande negócio. Como vai ser? Você vai negociar com quem? Seu primeiro negociante se chama Espírito Santo. E ele vai dizer que as regras estão no manual do reino. Só isso. Aí você vai e faz algo que está aqui fora. Você é um adúltero. Por quê? A palavra adultério, ela serve para dizer de pessoas que quebram o voto. A palavra adultério significa quebrar o pacto. É isso que é adultério. Então, quando você quebra um pacto que você fez com Deus, você já está adulterando. Você já é um adúltero. Isso é um grande problema. Por isso que a Bíblia diz: se vai votar e não vai cumprir, é melhor que não vote. Porque voto não cumprido atrai juízo. E Deus, Ele trabalha assim. E Ele falou assim: olha, tem 4 anjos segurando os ventos. Esses 4 anjos, eles se referem a toda a criação de Deus. Como os 4 seres viventes, os 4 anjos, as 4 estações. Deus faz as coisas tudo dentro de um ciclo fácil para a gente entender. E o anjo que apareceu, ele falou assim: vamos selar. E ele disse a quantidade. Vamos lá. Apocalipse 14, versículo 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias.
Eles são puros e são uma oferta a Deus como primícia. Eles são puros e são uma oferta. Eles são puros e são uma oferta. É isso. Eles são uma primícia para Deus. Então, quem são? Quantos são? 144 mil. Pastor, mas então vai ser só 144 mil pessoas salvas durante a tribulação? Não. Põe atenção. Eles são primícias e oferta. Toda primícia e oferta tem que ser pura. Por isso que eles são puros. Eles são puros. Por que primícia? A primícia, ela representa um todo. Quando você tem 10 mil cabeças de gado, e você vai tirar a primícia não são 10 mil cabeças de gado. Você vai trazer uma porção, vamos supor que seja 1 ou 2, essa é a primícia. A primícia indica que existe um todo. Um pedaço de bolo indica que existe um bolo inteiro. Não sei se está sendo fácil entender. O que Deus está dizendo é que esses 144 mil que serão marcados, eles representam o total de todos que serão salvos. Porque Deus faz justiça, faz juízo, mas Ele faz com justiça. Mas de que o senhor está falando, pastor? Vai ser a totalidade do povo salvo na terra. Por quê? Se você me disser assim, peraí, são só 144 mil, então tira o nome primícia. Porque a primícia indica que existe algo a mais. Em Romanos 11:16, a Bíblia diz assim: se as primícias são santas, a massa também é. Se a raiz é santa, então a árvore também é. Se existe uma raiz, então existe uma árvore. Se existe uma porção de uma massa, porque existe uma massa. Então a Bíblia está dizendo, se uma porção desse bolo for entregue, todo o bolo será santificado. Se a raiz dessa árvore é consagrada, toda a árvore será santificada. É isso que acontece quando as primícias são entregues. Quando você entrega a primícia, você está reconhecendo o direito de Deus sobre todos. Eu tenho 3 copos de água. Eu não vou tomar nenhum enquanto eu não entregar a primícia. Quando eu entrego a primícia, eu estou reconhecendo que esse aqui também é de Deus. Primícia é uma parte do todo. Não quer dizer que são só 144 mil. Como pregam os testemunhos de Jeová, não? Estão equivocados e outros mais. Não existe primícia sem seara. Não existe um feixe de algodão sem uma lavoura. Não existe. Se alguém entrega a primícia de uma fruta, é porque existe uma colheita. Se alguém entrega uma primícia de trigo, é porque existe uma lavoura. Então, se alguém entrega 144 mil, é porque existe uma seara de salvos. Por isso que Deus chamou eles de primícia. Deus diz assim, eles são ofertas e primícia. Não é o que nós lemos? A palavra oferta quer dizer ressignificar. Quando, no Velho Testamento, quando iam entregar um cordeiro como oferta, o cordeiro, quando estava no pasto, era um animal. Mas quando ele era colocado no altar, ele era ressignificado. Ele agora era um manjar para Deus. Um pastor, antes de ser um pastor, é um homem comum. Quando ele é entregue como oferta para Deus, para o resto da sua vida, foi ressignificado. Ele não pode mais se envolver em coisas desse mundo. Por isso Deus disse, os 144 mil são puros, oferta e primícia. Todos serão ressignificados através da vida deles. Vamos para Cristo. O que garante que existe uma seara de gente que vai ressuscitar? A primícia. Qual é a primícia? Jesus.
Vamos lá para o texto. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Por que está no plural as primícias? Porque quando Jesus ressuscitou, um monte de gente ressuscitou atrás dele. Não sei se vocês sabem, a Bíblia diz que um monte de gente foi entregue para suas famílias. Por quê? Não tem como Jesus conter a vida que estava saindo com ele do túmulo. Então, quando ele saiu, os mortos que estavam próximos viram a vida chegar de novo. Agora imagine quando ele vier com sua plenitude na terra. Nenhum morto nele ficará sem ressuscitar. Só que Jesus é a primícia dos mortos que dormiram nele. Por que a primícia? A primícia indica que existe uma lavoura. Um fecho de trigo que é entregue no altar como primícia indica que houve uma colheita grande de trigo. Quando você traz a sua oferta, quando você traz o seu dízimo, você não traz tudo, você traz uma parte, indicando que você ficou com a maior parte. Quando você traz o dízimo, você traz 1/10. Indica que 9/10 ficou na sua casa. Então, quando você traz a primícia, quando Jesus se levanta como primícia, o que ele estava dizendo? Existe uma lavoura de gente que já vai se levantar. É nisso que cremos. É aqui que está a nossa alegria e a nossa esperança. Se Cristo é a primícia da ressurreição, uma seara aguarda a ressurreição. Uma seara aguarda para se levantar. Se Cristo ressuscitou, é porque Ele está dizendo que existe uma seara. Eu sou a primícia. A primícia é sempre a primeira parte a ser entregue. Em Apocalipse 14, versículo 1, João viu primeiro a primícia. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, de pé, sobre o monte Sião. E com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Primeiro ele viu a primícia. Pastor, mas ele só viu 144.000? Será? Apocalipse 7, versículo 9. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, todas as tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Ele viu a primícia porque tinha uma seara, tinha uma multidão incontável de tribos, línguas, nações, povos. Todos os homens e mulheres de Deus têm que aprender a fazer isso. Eliseu estava lá diante dos profetas de Baal. Os profetas de Baal estavam lá, se cortando para ver se o Deus dele respondesse com fogo. Não deu em nada. E era tempo de seca. E lá no Monte Carmelo, e a água estava longe. Meia hora para descer, 1h30 para subir. Ele chamou a turma e falou: olha, busca água. Era tempo de seca. Por que ele ia fazer isso? Primeiro ele ia fazer uma oferta ao Senhor, entregar a primícia. Ele não ia colocar fogo, porque senão depois eles iriam dizer que ele estava usando fogo de homens. Então ele fez o seguinte: eu vou oferecer uma primícia do que não tem. O que é que não tem? Água. Eles foram longe buscar água. Foram 7 vezes, cada vez demorava 2h30 para ir, 1h30 para vir. Foi, pastor, de onde o senhor tirou isso? Essa pergunta é semana que vem. Coloca 2 horas para cada ida. Foram 7. O que ele estava fazendo? Primeiro ele estava ofertando ao Senhor a primícia. E quando ele levantou as mãos, Deus viu que ele fez o caminho
caminho certo. As pessoas estão escolhendo um jeito de cultuar a Deus. E Deus já decidiu como Ele quer ser cultuado. Pelo caminho da honra. Deus já estabeleceu o caminho. Foi a primeira premissa. Você pode entregar o dízimo qualquer dia, você pode honrar a Deus com o seu dízimo. Você pode entregar a sua premissa de qualquer jeito, você pode honrar a Deus. Depende de como você quer viver. Só que Deus já estabeleceu como Ele quer. Ele estabeleceu. Então Elias estava ali. Todos pensaram, não vai dar em nada. E quando ele orou, fogo desceu. Jesus estava para entregar a sua vida pelos homens. Ele ia derramar o seu sangue por nós. Só que a Bíblia diz que era sangue e água que ia verter. E Jesus foi para o Getsêmani e ali ele suou sangue e água. Ele estava entregando a primícia. Ele não podia entregar para os homens antes de entregar para Deus. João viu a primícia e depois ele viu a seara. O que são os 144 mil? A primícia. 144 mil é a primícia da seara que vai ser guardada por Deus. Aquela multidão que ele viu em Apocalipse 7, versículo 9 e 10, eles estavam batendo palmas, eles estavam clamando em alta voz. A salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos se alegraram. Os anjos se alegraram por vê-los salvos. Em Lucas 15, versículo 10, há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora imagine uma multidão chegando. Está para chegar o dia em que nós veremos multidões vindo a Jesus pelas nações. Porque Deus disse que nos últimos dias Ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne. É a profecia de Joel. E eu creio nisso. Eu creio que veremos multidões vindo a Cristo, mas vindo de verdade. Renunciando à vida de pecado de verdade. Não é vindo por causa de um show, é vindo por causa de Cristo. Não é vindo por causa das luzes, é vindo por causa da luz verdadeira. Não é vindo porque alguém está ali, alguém que você gosta. Não, é vindo para renunciar à própria vida. Estamos ansiosos por ver o dia em que homens, mulheres, jovens vão decidir por si investir toda a sua vida na obra de Deus. Renunciar tudo e dizer, a minha vida está aqui. A minha vida é sua. Se arrepender disso. É por isso que a Bíblia diz, há alegria, há uma festa diante dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. No versículo 11 de Apocalipse 7, quando eles viram aquela multidão de povos, tribos, línguas, nações, diante do trono e do Cordeiro, eles estavam todos de vestes brancas. No versículo 11 a Bíblia diz que todos os anjos ficaram de pé ao redor do trono, ao redor dos anciãos e ao redor dos 4 seres viventes. Quando eles viram aquilo, aquela grande festa, eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus dizendo, amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Estamos ansiosos por ver o arrependimento genuíno. Muito, muito ansiosos. Estamos vivendo uma onda
de pregadores que não estão pregando a Bíblia, estão pregando mensagens de filosofia que não traz transformação e nem mudança. Então as pessoas vão lá para a sua vida de pecado, pegam um videozinho desses pregadores e ainda postam nas suas redes sociais, porque não confronta. O Evangelho vai te confrontar. Se não estiver te confrontando, porque o Evangelho confronta a vida de pecado. O Evangelho exige renúncia, exige santidade. Não adianta você enviar videozinho para ninguém, não adianta você curtir mensagens que não confrontam a sua vida de pecado, porque você não terá que prestar conta para o pastor, você não terá que prestar conta para nenhum ser humano. Todos nós teremos que prestar contas diante do trono de Deus no dia do juízo final. É nisso que você tem que pensar. Você pode sair por aí hoje ou amanhã e o seu carro desgovernar e você ter que se encontrar com Deus. Pode ser que você seja acometido de uma enfermidade, de algo que você nunca esperava. E você não se arrependeu. Ou não teve tempo. Porque o tempo é agora. O dia aceitável é agora. Porque depois que você fechar os olhos aqui e morrer, não tem mais. Não tem mais alternativa. Aos homens competem morrer uma só vez e depois disso vem um juízo. Não quero apavorar você, mas eu tenho que pregar a verdade. Eu tenho o dever de falar com você que qualquer mensagem de qualquer pregador que você ouvir que não confrontar a sua vida de pecado, eu temo por sua vida. Pessoas que estão amando mais o mundo do que a Deus, eu temo por sua vida. E falo por amor. Ninguém pode me impedir de pregar esta mensagem, que é uma mensagem paterna. Arrependa hoje. Se você estiver ouvindo mensagens que não estão confrontando a sua vida toda errada, você está com problemas. E você vai tentar se justificar através de coisas que homens estão dizendo. Os homens não podem te justificar, só Jesus pode te justificar. Ouve a palavra de Jesus como ela é, e Jesus vai te confrontar. Jesus vai exigir que você renuncie. Jesus vai exigir que você abra a mão da sua vida. Ele vai exigir, porque é isso que ele fez a vida toda. Quem não perder a sua vida por amor de mim, não pode ser digno dele. Enquanto os anjos estão de pé, por causa da multidão arrependida, a multidão que se arrependeu, a multidão que foi preservada, um ancião pergunta: de onde vêm estes vestidos de veste branca? De onde estão vindo? E João responde: Senhor, só tu sabes. Então o Senhor responde para eles: quem são esses? Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Arrependa hoje. Arrependa-se. Você não vai se arrepender por sua avó, nem por seu tio, nem por seu pai, nem por sua mãe. O arrependimento é por você mesmo. Cada um vai ter que prestar conta de si. Sua avó não pode salvar. Sua mãe não pode te levar para o céu. É você que tem que se arrepender. É você que precisa mudar de vida hoje. É você que precisa rever a sua situação hoje. É você. Talvez hoje você não vê nenhum benefício em se arrepender. Ontem mesmo, era mais de meia-noite, eu estava conversando com uma pessoa que estava falando sobre essa dificuldade, uma pessoa que mora em Vitória, Serra, nem sei se está assistindo. Falou: pastor,
eu tenho dificuldade em aceitar Jesus. Eu tenho dificuldade, eu assisto os cultos. Porque talvez não vê benefício hoje. Falei, que benefício? Mas o benefício não é para essa terra. Os ímpios estão andando de jatinho, fazendo tantas coisas. Você também pode fazer isso. Mas as pessoas acham que o benefício é esse. Isso aqui é passageiro. Você pode ter qualquer coisa disso. Você nem precisa ser crente para você ter um prédio. Basta ter dinheiro. Mas o evangelho não é sobre isso. O evangelho é sobre a eternidade. É sobre a vida que começa depois que esse corpo for desligado. Creia-me. Não deixe nenhuma voz te enganar. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Não hesite nem um segundo mais. Porque se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar amanhã, como vai ficar a sua vida? Que recurso você vai ter? Porque hoje você está dizendo, talvez, eu não tenho necessidade de ir para a igreja, porque acho que a igreja é lugar de ficar rico. Não é sobre isso. Talvez você hoje está tranquilo porque você não tem fome, né? Você não tem sede, você está com a vida tranquila, mas quando o juízo de Deus vier, quando os cavalos chegarem, o branco, o amarelo, o preto, o vermelho, a fome vai bater na sua porta. A escassez vai bater na porta de todos. Reis, grandes, pequenos, líderes, todos. Todos perderão tudo. Os tesouros serão jogados nas ruas, porque não vai valer nada. A escassez vai chegar. Só existe uma forma de você livrar a sua alma, aceitando Jesus hoje. Você pode aceitar Jesus agora. Você pode ter a sua vida mudada. Você pode ter garantia. Pastor, mas vou mudar de o quê? Eu já tenho uma vida boa. Eu não estou falando sobre a sua vida material. Eu estou falando sobre garantia de eternidade. Garantia de morar eternamente com Jesus. Qual é a sentença dos arrependidos? E eu termino. Apocalipse capítulo 7, versículo 16 e 17, que também fecha o capítulo. Todos aqueles que se arrependeram, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono é que vai apacentá-los e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Só existe uma saída. Só existe um recurso para você. É o mesmo recurso que serviu para mim. Aceitar Jesus. Viver com Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Não tenha a vida mais por sua. Porque a minha vida não é minha. E você pode fazer isso hoje. Para de resistir, não hesite. Eu quero orar com você. Quero pedir a você que está em casa para ficar de pé, seja onde você estiver, no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha. Receba esse selo, o selo do sangue de Cristo, o selo do Espírito de Deus, o selo da palavra. Não coloque a sua vida em risco. Porque se você morrer hoje, aonde você vai passar a eternidade? Aonde? Aonde? Feche os olhos, eu quero orar com você. Antes que eu ore, eu vou te dar alguns segundos para você pedir perdão a Deus. Para você se arrepender. Porque há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Eu me arrependo todos os dias de muitas coisas. Mas você agora que está entregando a vida para Jesus, você vai se arrepender de não ter entregado antes. E você que é crente, é o momento de você acertar com Deus também.
que o Espírito Santo de Deus está colhendo as suas orações. É Ele que intercede com gemidos inexprimíveis na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus, se tem alguém orando comigo, que o teu Espírito Santo ative o arrependimento, porque é o teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Perdoa esse homem, perdoa essa mulher, perdoa esse jovem, essa criança. Oh Deus, o teu perdão é instantâneo. Perdoa esta pessoa que está orando comigo. Traz paz para a vida dela. Traz tranquilidade para a alma dela. Que ela possa se reconciliar com o céu e com a eternidade. E que possa viver entregando a vida para o Senhor hoje, uma nova vida, uma nova história. Para que o teu nome seja glorificado. E para que no último dia possa chegar junto com a tua igreja. E que possa ser a pessoa que vai fazer parte daqueles que vão reinar com o Senhor para todo sempre, em nome de Jesus. E assim que o amor de Deus, a graça redentora de Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do doce Espírito repouse sobre todos vós, não só agora, mas todos sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe você. Até a próxima. Somos igreja, não somos só templo. Somos livres e estamos em toda parte. Livres para honrar, amar e obedecer. Da criança ao idoso, instruir, discipular e jamais abrir mão do que Cristo nos ensinou. Somos família, unidos em uma só canção, lutando pela missão de transformar vidas pela palavra de Jesus e ser morada para o Espírito Santo. Igreja Tibá, Casa de Deus, nossa família. Visite-nos.